Mas o meu problema com a doutrinação religiosa que vocês têm não se dá apenas somente sobre o dízimo. A prática de ter um templo físico faz com que você negue ao verdadeiro templo, que é o seu corpo, que é o corpo de Cristo. A prática de um culto físico vai fazer com que você deixe de cultuar Mas quem falou que... Não, eu nego se eu falar que a adoração só... Que Deus tá no se tempo eu falar de... isso, a gente vai para um outro tema, Não velho. é, Thiago, é que você a prática de Santa Ceia, a prática de batismo, ou batismo de bebês, ou batismo nas águas. Vamos dissecar, então. Cara, se a gente não tivesse tempo, coisas. se a gente só se encontrasse nas casas... Sim. E tivesse um de nós Boa. que só estudasse, por exemplo, ele precisa estudar para poder pregar e tal, né? Aprender a falar e tudo mais e tal. E a gente sustentasse ele sem o templo físico, você concordaria com o sistema? Cara, se a gente seguir o que os apóstolos faziam na igreja primitiva, a qual eles repartiam segundo a necessidade de cada um as ofertas que eram recebidas, eu concordo 100%. Mas é porque não é só isso, então, né? Em 1 Coríntios 9 diz que eles não só dividem, mas que aqueles que Jesus deixou uma ordem, ele diz assim... Poderia participar da divisão. Poderia participar da divisão. Ele não contribui com dinheiro, porque ele recebe só. Então. Tudo bem? Se não tiver tempo físico. Mas então, as pessoas naquela época não gostariam que ele recebesse. Mas ele recebia. Porque ele fala isso. Então, ele lutou por esse direito. Ele lutou por esse direito. Ele de lutou receber. pelo direito de receber contra os fiéis? Sim. Por quê? Não, mas onde tem fiel dizendo que não ia pagar o dízimo? texto que você leu é uma defesa dele, dizendo que ele pode participar e deve dessas contribuições também. Ou você não leu isso? Ele diz que quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Então, se fosse assim, tudo bem. Então, seu problema não é com o dízimo em si. É com ter templo físico pra gente se encontrar, certo? Não. O meu problema é... O templo físico faz com que o próprio sistema religioso retenha grana em abundância, porque o que eles querem, no fundo, é dinheiro. O que eles fazem com tanto dinheiro, cara? Mas se não tivesse o tempo físico, então se poderia ter repartissem dízimo em partes iguais, ou cada um segundo a sua necessidade, e o pregador também, pra mim estaria tranquilo. O pregador ia só receber, no caso, né? Porque ele não ia ter o que aportar. Então, na verdade, a maioria das... okay. Mas o problema, Ariel, então, é com ali, o tempo físico. praticamente todos estavam só recebendo, porque muitos estavam recebendo doações de outra cidade. Jerusalém Ofertas eram de outras cidades. Mas então, se fosse assim, você concordaria. E em certo momento, eles vendiam as suas propriedades e repartiam ali só pra gente em partes iguais. Ver a lógica interna do seu pensamento. Então, isso, exatamente. Então, se não tivesse um templo físico para se encontrar, o dízimo em si seria lícito. Exatamente. O dízimo não seria para sustento de um templo e nem somente da liderança religiosa. O dízimo ou ofertas, na verdade dízimo não, né? Vamos falar as ofertas, que a gente está falando de Novo Testamento, elas seriam repartidas de acordo com a necessidade de cada membro. Então, hoje os membros não recebem. Hoje os membros não recebem. Mas, ó, vamos isso é um trabalho da igreja? Não, só para fechar aqui uma pergunta de verdade. Você vai me dizer você vai me dizer que a galera que vai, você vai me dizer que a galera que vai no culto hoje repara. Vamos lá. Os líderes repartem dízimo com a galera.